Oi, gente, aqui é a Gisele. Eu estava aqui arrumando o meu quarto, por isso que tá bem bagunçado, então deixei a câmera aqui mais próxima. E mexendo nos livros, eu tenho muito livro que eu vou lendo ou vou recebendo, comprando e vou só jogando aqui. Então hoje eu quero arrumar esses livros na estante, limpar, folhear de um por um. Aquele processo que todo mundo que tem livros sabe que é super cansativo, mas é necessário. Então eu me deparei com alguns livros que eles têm um significado muito grande para mim, não necessariamente porque são os melhores livros que eu já li, mas porque eles modificaram a minha relação com a literatura. Então eu só liguei aqui a câmera sem nenhum roteiro e quero só comentar com vocês o que que cada um desses livros representam, sabe? Eu separei aqui 5 livros e não vou comentar muito sobre o enredo, o autor. Eu quero mais falar da relação, de como foi a experiência de leitura, em que época eu li e por que que eles me marcaram tanto. Vou começar com A Menina que Roubava Livros, do Marcos Suzak, eu acho. Esse livro, ele é bem velhinho, é realmente a edição que eu li, que eram aqueles livros vendidos na revistinha da Avon. Acho que todo mundo que tem aí por volta dos 30 e poucos anos passou por essa fase de comprar livros em edições mais simples, porque era diferente os livros vendidos lá pela Avon. E esse foi o primeiro livro de ficção que eu lembro de ter lido por vontade própria, de não ser nenhuma recomendação da escola para nenhum trabalho. E o que mais me chamou a atenção nele, sem dúvida, foi o fato de ser narrado pela morte. Eu lembro que isso me impressionava muito mais do que o enredo em si, sabe? Essa ideia de que uma morte, né, um ser ali, né, a forma como a morte é representada no livro, observava tudo que estávamos fazendo, né? Então eu ficava pensando, tipo, nossa, se isso realmente existir, tem um ser que está observando o que eu faço e que sabe a hora que eu irei partir, sabe? Então, assim, isso me causou algumas crises. Eu era pré-adolescente. Ó, aqui fala que o livro é de 1975 e essa edição é de 2008. Então, eu concluí o ensino médio em 2010. Né? Eu tinha ali por volta, então, dos 14, 15 anos mesmo, quando eu realizei essa leitura. Eu amei. Não, nunca reli, né? Não sei se hoje em dia eu iria gostar tanto. Ele tá todo acabadinho, assim, eu amo o fato de ter, né, essas imagens. Eu lembro muito da história e eu assisti também o filme e gostei bastante. Um outro livro, esse é muito diferente, que é o do Fernando Pessoa, né, a poesia completa de Alberto Caeiro. E o Alberto Caeiro, ele é um heterônimo, né, do Fernando Pessoa, ou seja, ele é um autor fictício criado pelo Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, ele fez isso, né, ele tem diversos autores que ele criou, ele fazia biografias, inclusive eu tenho uma aqui, aquele laranjinha ali, é a coleção completa, né, das poesias de todos os heterônimos do Fernando Pessoa. Esse daqui foi o que eu mais gostei. Eu só li uma outra poesia dos outros, né? Esse daqui eu li realmente completo. E ele me envolveu muito por tratar de aspectos da natureza ligados a Deus, à religião. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu consegui me envolver, sabe? Eu gostava de ler de vez em quando, ou de manhãzinha cedo, ou antes de dormir. Eu marquei diversos, ó, e eu vou voltando neles de tempos em tempos. São poemas que eles me envolvem e, não sei, eles me consolam. Eu acho que essa é a palavra. E eu não tenho tanta ligação com a poesia. Esse foi um ano que eu li mais livros de poesia. Eu quis realmente buscar conhecer, mas esse daqui é o meu preferido e foi a partir dele que eu passei a ter vontade de ler mais, né, do gênero. Então, eu amei. Agora eu tenho um clássico, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu ainda não concluí a leitura. Aqui é só o primeiro tomo. O segundo tomo, ele tá aqui, ó, esse vermelhinho. Eu parei, né, a leitura, tem mais ou menos um ano que eu iniciei e parei a leitura dele, mas esse primeiro tomo aqui é um dos livros preferidos, assim, que eu já li. Eu quero muito retomar o outro para saber, né, o destino dos personagens, mas eu, quando comecei a ler esse livro, as pessoas diziam que era muito difícil e eu realmente acreditava nisso. Eu achava que eu não tinha capacidade de entender a escrita do Victor Hugo.
Então, quando começou a pandemia, eu acho, mais ou menos, muitos clubes de leitura passaram a fazer encontros virtuais e eu li o Corcunda de Notre Dame, que o título original eu acho que é Notre Dame de Paris, em um grupo assim aleatório. Achei realmente difícil por ser muito descritivo, né? Aquele é um livro do Victor Hugo que ele se detém muito a falar da arquitetura, da catedral, das casas, das ruas, mas eu gostei da experiência, gostei da forma como ele trabalha os personagens. Então, a Isabela, do canal Lê Antes de Morrer, ela propôs uma leitura, eu acho que foi ano passado, gente, mais ou menos ali no início do ano passado, de Os Miseráveis. Daí ela criou as metas de leitura e a ideia era ler os 2 tomos em 3 meses. O primeiro tomo eu li junto com ela, ali acompanhando as lives, mas o segundo eu não peguei de imediato, eu deixei para depois. Comecei a leitura e abandonei porque eu comecei a faculdade, enfim, né? Esse ano eu comecei a faculdade e tudo foi ficando um pouco mais corrido. Mas esse daqui, eu tenho um apego por alguns personagens que estavam aqui e não estão no outro. Eu acho que isso também influenciou, porque eu gostava muito do Bispo, gente. Do nada, assim. Mas foi um livro que me surpreendeu, uma escrita eu achei muito mais fácil do que o Corcunda de Notre Dame. Inclusive, esse daqui, o Victor Hugo, ele ainda é muito descritivo, mas ele também se deteve bastante em narrar as aventuras dos personagens, né? Um livro com diversas peripécias, como gostam de chamar. É um livro que ele foi publicado em folhetim, então capítulo a capítulo saía diariamente nos jornais e o autor ele tinha que saber trabalhar nos ganchos para que a população comprasse o folhetim do dia seguinte. E isso influenciou muito o formato dos livros que eram lançados nessa época, né? E me pegou completamente. Então, é um livro que se você tem vontade, né, tiver a oportunidade de ler, eu tenho certeza que ele vai te segurar, porque ele é viciante, sabe? Ele é um livro bem escrito, com personagens muito bem trabalhados, mas é aquela história, né, do folhetim. O personagem morre, depois, nossa, não morreu, ele está vivo. Aí tal pessoa é filho de fulano, que é mãe de ciclano, tem toda essa parte novelesca mesmo, que é muito característico do estilo. O quarto livro que eu trouxe para mostrar para vocês é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Eu lembro que eu não li nessa edição, eu li no Kindle, depois eu comprei esse livro porque eu queria ter para fazer algumas marcações e tudo. É um livro, não, uma edição baratinha. E esse livro, ele é um clássico que influenciou muitos outros, né? Ele vai narrar o bem e o mal, de quem que nós realmente deveríamos ter medo, os julgamentos. E foi um livro que, quando eu concluí a leitura, eu queria muito falar sobre ele. Então, eu lembro que eu publiquei no meu Instagram pessoal. Ainda tenho lá as fotos que eu fiz do Kindle para poder falar sobre o livro, porque eu queria contar para mais pessoas como ele era legal. Nenhum clássico que muitas pessoas têm medo, porque eu não sei porque a galera não gosta tanto assim. Eu gosto muito, apesar de ler muito livro contemporâneo, eu tento sempre equilibrar os contemporâneos e os clássicos, porque eu sei da importância deles para que a gente consiga até entender onde nós chegamos, né? A forma como os livros são escritos hoje, de onde eles partiram. E O Médico e o Monstro é muito fácil, porque tem um mistério, é um livro curto, você quer descobrir logo quem é esse homem misterioso, que tem essa aparência tão cruel, e a forma como vai contando, e você vai percebendo o que está acontecendo. Eu achei ele sensacional e eu lembro muito bem disso, sabe? De ter sido o livro que me fez ter vontade de falar na internet sobre livros. Então, de todos que eu vou mostrar aqui, com certeza esse foi o que mais me influenciou a estar aqui, gravar vídeos e ter um Instagram literário. Então, ele tem uma importância, assim, para mim. Talvez depois eu compre uma edição até mais bonitinha dele para deixar guardado. E o último livro que eu separei aqui para mostrar para vocês foi Patinco, da Min Jin Lee. Esse livro que eu já cansei de comentar aqui, de recomendar, de falar que é um dos melhores livros que eu já li. Eu sei que é uma edição bem cara, mas ele foi um livro que me fez ter vontade de ler mais sobre a Coreia do Sul. Hoje em dia eu consumo muitas séries e filmes asiáticos, principalmente sul-coreanos, mas também gosto de japoneses. E a partir desse livro,
eu comecei a entender um pouco melhor até a relação dos dois países, comecei a pesquisar sobre autores asiáticos, comprar. Eu tenho uma prateleira ali de livros asiáticos que eu ainda não li muitos, mas que agora nas férias eu quero me dedicar. E são livros que eu me identifico muito. Eu acho que eles têm um estilo mais melancólico de escrita, pelo menos os que eu tive acesso. E eu gosto, sabe? Eu me relaciono bem com esse estilo de narrativa, tanto para a televisão, né, em filmes e séries, como em livros. É o tipo, assim, que me deixa confortável, que me faz ter vontade de pegar para continuar a leitura. É diferente a estrutura narrativa do que nós conhecemos aqui. Eles têm um formato, assim, um pouco diferente de narrar, de contar, até a sequência, sabe, de acontecimentos costuma ser orquestrada ali de maneira diferente e me encanta muito. Então foi a partir desse livro que eu comecei a pesquisar mais sobre outros, conheci outras autoras e autores e tenho lido, né? E fica aí também de recomendação, tem uma série de TV que está disponível na Apple TV e que eu gostei bastante. Tá tudo empoeirado, por isso que eu estou limpando aqui, que tá tudo muito sujo. Ah, mas eu queria mesmo assim só mostrar para vocês, contar um pouco dessa minha relação. Às vezes eu venho aqui recomendar livros, mas é interessante que vocês saibam do que eu gosto, né, para ver até se relaciona com o gosto de vocês também. Queria saber quais foram os livros que mudaram essa relação que vocês têm também com a literatura. Se tem algum que marcou, algum que você lembra, assim, de ter ficado muito feliz quando comprou, quando conseguiu ler, ou quando pegou emprestado também para fazer a leitura, e que hoje você tem vontade de comprar só para ter em casa, sabe? Por ter sido um livro que marcou. Sempre tem, né? Esses livros, assim, que despertam, e não necessariamente porque são os melhores, mas porque algo tocou, né? Algo fez com que você se relacionasse mais, algo pessoal, que aí está realmente a experiência do leitor e não só a qualidade literária do livro, né? Mas também contando com a bagagem que nós temos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou continuar aqui arrumando minhas coisas. Obrigado por ter assistido até aqui e eu espero encontrar vocês aí no próximo vídeo.